Igreja Irresistível, isso é um livro do N. Cordeiro, um pastor de uma igreja no Havaí, em Honolulu, uma igreja chamada New Hope Fellowship, uma igreja que mais cresce no mundo hoje, uma igreja mais de 30 mil pessoas, uma igreja monstra, no bom sentido. E ele escreveu, então, um livro que fala a respeito de uma igreja que é irresistível. Inicialmente, uma igreja que é irresistível para Deus, que arranca aplausos de Deus, uma igreja que glorifica a Deus. Como Jesus mesmo nos ensinou, e Paulo vai depois aperfeiçoar esse termo, dizendo que tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E essa é a igreja que é irresistível. E, consecutivamente, é uma igreja que é irresistível para as pessoas. As pessoas vão se achegar porque elas não conseguem resistir a tanto amor, a tanta generosidade, a um toque de carinho, a um abraço, a uma palavra de poder. Existe igreja irresistível. Eu creio nisso. Nós estamos trabalhando para que esse sonho cada vez mais se concretize, porque se é sonho de Deus, é sonho meu. Amém ou não? Estou vendo o Betinho ali. Oi, Betinho. How are you? Tudo bem? Só sei isso até aí. Tá? Papai está aí? Não? Depois a gente conversa, tá? Uma igreja irresistível pratica a gratidão. Esse é o nosso papo de hoje, nossa reflexão. Uma igreja que, apesar da situação, vai além da circunstância, vai além do deserto e agradece. Diz obrigado, Senhor. Eu penso, queridos, que grande parte das nossas insatisfações ou das nossas inquietudes é porque nós não estamos praticando essa disciplina, esse exercício espiritual de agradecer a Deus. Porque a gente vive num mundo de muito ruído, de muito barulho, de muito ativismo. E se a gente não tem quietude, se a gente não tem momento a sós com Deus, momento de estar quieto, muito dificilmente nós teremos gratidão. Você está comigo aqui? A gratidão, ela é uma consequência da nossa relação com Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais gratos nós somos. Quanto mais na sintonia com o Espírito. Eu gosto muito dessa ideia de sintonia. Você lembra do rádio? Você lembra do rádio? Quando você tinha que sintonizar de uma frequência para outra, e enquanto você ia para outra, tinha aqueles ruídos. Eu penso que quanto nós estamos nessa sintonia mais ou menos com Deus, a gente não capta, a gente não recebe a informação, a gente não percebe o sobrenatural, a gente não percebe os livramentos, não percebe a ação de Deus na vida. Então a gente só tem queixa, só tem ansiedade, preocupação, angústia e todas as outras doenças da alma. Porque a gente não está treinando a nossa alma para agradecer. Por isso que nós lemos nisso a celebração, esse salmo belíssimo de Davi, 98. Cantem, adore, reaja. E é muito possível que a gente interprete a vida como se a vida tramasse contra nós, quando na verdade, no fundo, a vida está evidenciando Deus. Como no exemplo da tempestade, os discípulos estavam ali, o barco recebeu onda de todos os lados, chuva de cima e todo aquele pânico, e Jesus dormia. Jesus estava quieto, Jesus estava de boa na lagoa, literalmente. E os discípulos acordam Jesus e falam, olha só o que eles falam para Jesus. O Senhor não se importa que a gente morra. Olha a situação, coloca o amor de Deus em xeque.
Eu começo a questionar se Deus não está tão atento para a minha questão. Eu coloco Deus num lugar de réu. Digo, Senhor, o Senhor não se preocupa, não se importa com a minha dor. E aí Jesus levanta, enquanto que o Salmo 98 diz que os mares rugem com a presença de Deus. Os céus estão fazendo um show psicotécnico ou psicodélico. Psicotécnico é outra coisa. Um show psicodélico no céu, adorando ao Criador. Jesus estava ali, eles estavam adorando a Deus, adorando a criação, adorando ao Criador. E os discípulos entendem que Ele não se importa comigo. Sabe que você tem passado muito rápido pela vida e não tem percebido algumas coisas que lhe fariam adorar o Criador, mais do que você tem adorado? Eu costumo dizer uma frase que eu li uma vez num livro que diz assim: não permita que aquilo que está errado com você atrapalhe de adorar aquilo que está certo com Ele. A nossa gratidão, ela é meio condicionada. Isso não é gratidão. Gratidão por algo que eu recebi não é gratidão, isso é reconhecimento. Vamos colocar os termos certos. Gratidão é sentimento anterior da bênção. Talvez você vai ter que repensar os seus conceitos hoje. Gratidão não é consequência da bênção. Gratidão é anterior à bênção. Gratidão vem antes. Não é assim que Jesus ora e fala quando ele está ali no cemitério, quando Lázaro foi colocado na tumba e já passava alguns dias. E ele chega ali e consola Marta, Maria, a família. E quando ele chega diante da pedra e ele pede para que removam a pedra, né? Rock and roll, primeiro rock and roll da Bíblia, rolem a pedra. Ele olha para o céu e diz: Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. O morto já estava vivo? O morto estava morto. Você lembra de Jonas, na barriga do peixe? Abra comigo lá, vamos ler esse texto belíssimo da palavra de Deus. Jonas, capítulo 2. Eu gosto muito desse profeta, não só porque é parte do meu nome, mas também porque é nome do meu pai, e também porque ele é o profeta fujão, profeta que ouve a voz de Deus e tenta fazer a vida dar certo na contramão da voz de Deus. Olha só, o cara é louco de pedra. Como é que alguém pode ir contra a voz de Deus? É possível isso, Marcão? É possível isso? Dá para resistir quando Deus fala com a gente? A gente se rende. E Jonas foi muito do seu fanfarrão. Tentou, de todas as maneiras, driblar a Deus, fazer com que Deus mudasse o plano. Não, o plano vai ser executado. Você decide se você quer fazer parte dele vivo, ou se você vai ficar no meio da história e eu levanto o outro. E graças a Deus há tempo, quase fora do tempo, ele resolve obedecer a Deus. Mas entre a palavra de Deus e obedecer a Deus tem um lugar que ele vai. Ele vai para o deserto, ele vai para a barriga do peixe, ele vai para o tempo da crise, o tempo da perda, o tempo do luto, o tempo do vale da sombra e da morte.
é logo ali que ele começa a reconhecer. Será que Deus tem, então, esse jeito de nos trazer para o ermo, nos trazer para a quietude, para que a gente reconheça quem Ele é? Por que Deus tem esse jeito meio estranho, meio questionável, de nos colocar de vez em quando em situações muito complicadas, muito difíceis, para que então a gente exalte e se renda e corresponda, e então a gente faça a vontade dEle. Tempo de quietude, ele antecede a gratidão. Se você passa pela vida de forma muito esbaforida, se você vive, na verdade você não vive, você sobrevive, você chega em casa à noite, meu Deus, ainda bem que eu cheguei, eu sobrevivi hoje. Passei por toda essa maluquice de São Paulo, passei pelo trânsito, passei pelo metrô, passei pelas enchentes, passei pelos assaltantes, pelos endemoninhados. Cheguei em casa. Se a gente tivesse mais essa disciplina da quietude, parar um tempo, vou colocar o meu coração para cantar ao Senhor, para reconhecer, para fazer uma lista dos feitos do Senhor. Talvez a gente saberia o que é a gratidão. Teria muito mais isso na nossa vida do que nós temos hoje. Olha só o que Jonas ora dentro do peixe. Dentro do peixe. Não é depois do peixe. Note bem que a oração de Jonas não é pós-peixe. É dentro do peixe. Dentro do peixe não tem Bíblia, não tem amigos, não tem pastor, não tem igreja, não tem YouTube, não tem Netflix. Já pensou viver sem Netflix? Dentro do peixe. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. Antes do livramento, antes da bênção. Gratidão é o muito obrigado, Senhor, antes que a coisa aconteça. É dizer, obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor me ouve. Gratidão é um entendimento para além do seu tempo, para além da circunstância, para além da sua limitação, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Aquele que tudo pode. Quando Paulo escreve em Filipenses 4, dizendo que eu sei passar por todo tipo de situação, sei viver o que é fome, sei passar pela fartura, sei enfrentar qualquer coisa. E no 13 ele diz, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Uma igreja irresistível, uma igreja que pratica a gratidão, que agradece ao Criador, que exalta, que glorifica, que tem tempo para agradecer, que tem tempo para reconhecer as coisas que o Senhor ainda vai fazer. Coloque isso, e se isso não tem sido uma realidade na tua vida, coloque isso como uma atitude que você primeiro dá o passo. É assim que a gente resolve algumas coisas na nossa vida. Vou dar uma dica aí, psicológica para você. Algumas coisas do nosso coração só surgem quando nós damos um passo prático para aquilo. Então eu não amo aquele irmão que é difícil, aquele irmão chato da igreja. Tão chato, que se ele jogar um bumerangue, o bumerangue não volta para ele. Nem o bumerangue quer ele. Mas você dá um passo, você diz assim: Deus, eu não tolero aquele irmão. Tem que tomar cuidado para não falar o nome, né? Eu não consigo engolir aquele irmão. Mas eu vou dar alguns passos na direção dele. Eu vou abraçá-lo. Não querendo, mas eu vou abraçá-lo. Eu vou mandar uma mensagem de carinho para ele. Vou mandar um texto bíblico. Vai, que de repente, por causa das tuas investidas de amor, porque a Bíblia diz que o amor apaga a multidão dos pecados. Vai que o teu investimento generoso de amor, os teus passos em direção ao teu irmão, por milagre, o sentimento começa a brotar. Por uma ação sobrenatural de Deus, o sentimento começa a brotar. Eu lembro quando eu estava no iniciozinho desse ano, na época do carnaval, quando a Alice nasceu, minha filha que fez recentemente 5 meses. A Alice ficou no hospital 11 dias. E nesse tempo, eu não contei a história praticamente para quase ninguém. Quando eu saí do centro cirúrgico e fui assistir aquela televisão lá no Hospital Santa Joana, maternidade, quando ia sair o nome da minha filha e a foto, a imagem, na verdade, tem uma câmera em cima do bercinho onde ela fica, logo depois sai da cirurgia. Eu iria ver a minha filha na tela, e a minha família estava ali, alguns amigos estavam ali esperando, e passou uma criança, passou outra, passou menino, cadê minha menina? Cadê a Alice? Deve estar no País das Maravilhas. E aí, cadê essa menina? Cadê essa menina? E aí o cara que foi depois de mim para assistir o parto da esposa, também passou o filho dele. Disse, não, tem alguma coisa errada. Aí eu fui lá embaixo, trêmulo, imaginando mil coisas. Pense num cara preocupado. A palavra que eu consigo dizer agora é essa. Preocupado, extremamente. Nunca estive tão preocupado em toda a minha vida. Apertei o botãozinho, quero falar com o médico. A filha não apareceu lá na tela, deveria aparecer, tem algum problema aí. Fala com o pessoal do multimídia aí, alguma coisa deu errado. Aí disse, olha, que teve uma intercorrência com a sua filha. Pelo amor de Deus. Na hora eu fiquei gelado, na hora. O gelo da preocupação se apoderou de mim. Mas o que significa intercorrência? O que é isso? Pelo amor de Deus, intercorrência pode ser muita coisa. Pode ter, pelo amor de Deus, seja específico. Não, você volta para o seu... pelo amor de Deus. Quando ele falou isso, volta para o seu quarto que a gente vai chamar. Eu disse, pronto, faleceu todo mundo. Faleceu minha filha, minha esposa, estou órfão, estou viúvo, estou tudo. Órfão não, né?
órfão ao contrário. Aí fui para o quarto, falei com a minha sogra. E aí? Não, calma. Calma que o negócio... Só um negocinho bom. E depois a gente veio saber, né, que ela precisou de alguns cuidados a mais, a glicemia dela estava muito baixa, precisava ficar um pouco na UTI, ficou 11 dias na UTI. E nesse tempo, meus queridos, nesse tempo de 11 dias, o Senhor falava o tempo todo comigo: se alegre, se alegre. Não permita que aquilo que está errado com o mundo, com você, com a vida, lhe atrapalhe de adorar aquilo que está certo com Ele. Quer que eu te diga as coisas que, como se Deus falasse comigo naquela hora, quer que eu te diga as coisas que eu tenho feito? Quer que eu enumere os livramentos, as bênçãos? E depois de 11 dias, a Alice saiu do hospital e vocês sabem da nossa alegria, sabem da alegria que ela dá hoje. E a coisa mais incrível do meu dia é quando eu acordo de manhã e vou no berço dela ver ela sorrindo. E aquilo é uma injeção de alegria no meu coração. Meu coração explode de gratidão. Explode de gratidão. Aquela coisa linda, aquela coisa que te dá vontade de comer. Depois que cresce, você pensa: por que eu não comi? Mas é bênção, é bênção. Gratidão, então, meus queridos, quando a gente olha com os olhos da fé, a gente não vive por fé? Então, quando a gente olha para um adolescente que tem problemas, que está envolvido com situações difíceis, complicadas, a gente olha para ele e olha através dele, transpassa ele e encontra lá dentro dele a Imago Dei, a imagem de Deus. Olha para os problemas e passa pelos problemas e encontra naquele jovem, naquele adolescente, naquele filho, a Imago Dei. Eu vejo Deus fazendo, operando. Deus irá. Essa semana eu conversei com uma pessoa depois do culto. Na outra semana, passada, retrasada. Algum dia aí. Terminou o culto aqui, ela foi comigo ali, culto de quarta-feira, foi comigo até a porta. E falou: pastor, é tão difícil olhar para o meu sobrinho e ver a Imago Dei. É tão difícil olhar para o meu sobrinho na situação que ele está, todo rebelde com Deus, todo esquisito, e agradecer. Eu falei para ela: a gente tem que viver por fé. Quantos adolescentes e jovens que eu tenho contato, que vivem realidades tão preocupantes, tão terríveis. Mas a gente tem que aprender a olhar para eles, através deles, apesar deles. Você que é pai, você que é mãe, e ver Deus trabalhando. Né, Rose? Olhar para os nossos filhos e dizer: eu creio que eu estarei lá quando ele se render. Eu creio que eu verei a manifestação da obra de Deus. Em vez de você ficar gritando: seu rebelde, você não tem jeito, você só me dá dor de cabeça. Você tem que dizer: Senhor, eu te agradeço, porque apesar do que eu vejo, e para além do que eu vejo,
o Senhor está fazendo infinitamente mais do que a gente pode imaginar. E aí você tem espaço na sua vida para agradecer. Quando você vem para um culto como esse, e você vê uma banda de jovens tocando, e você diz assim, ai meu Deus, eu sou do tempo quando a gente cantava o cantor cristão, que Deus o tenha. Eu sou do tempo quando os jovenzinhos não podiam entrar de bermuda e de boné na igreja. Ai, eu tenho até uma síncope quando eu vejo. Mas a igreja irresistível é a igreja que vê além e vê a Imago Dei. E agradece. E adora o Senhor. Porque a gente não tem que amar os amáveis. A gente ama para que então estes, um dia, se tornem amáveis. Igreja irresistível que pratica a gratidão é isso. Que olha e diz, obrigado, Senhor. Não é uma igreja medida pela preferência. Não, irmãos, nós estaremos em maus lençóis se igreja fosse coordenada ou dirigida por preferências. Igreja, ela é coordenada e orientada por propósito. Então, se você vier num sabadão jovem aqui, o nosso próximo só será em outubro, mas se você vier agora nesse congresso que nós vamos ter, quinta, sexta e sábado, e você vê algumas luzes, umas fumaças, uma penumbra, o pessoal pulando, e você diz, está tudo perdido. Transformaram o templo, o santuário do Senhor, numa balada gospel. Lembre-se que nós não somos dirigidos por preferência. Nós olhamos e encontramos o propósito. Essa sexta e sábado fizemos um campeonato de LOL, um campeonato amador de um game que é de um gueto, uma tribo, um grupo de pessoas que adoram, se divertem com isso. E a igreja irresistível é a igreja que olha para isso e não vê quais são as nossas preferências, mas que olha para isso e vê um propósito. Olha para isso e vê, eu vou olhar para além da forma, além da aparência. Lembra o que o Samuel ouviu de Deus quando ele foi selecionar os filhos de Jessé para serem reis de Israel? Um mais forte que o outro, um mais bombado que o outro, um mais alto que o outro. E Deus falou, não, não, não. Pegou Davi, mirrado, cabelo encaracolado. Não era formado nas artes marciais de Israel, era formado na filarmônica de Israel. Tocava harpa. Quem que toca harpa? Tem alguma coisa, algum valor? Vai fazer o quê como rei? Tocador de harpa, cuidador de ovelha. Aí Deus olha para Samuel com os seus preconceitos e preferências. Ele diz, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Igreja irresistível pratica a gratidão porque ela agradece e vê algo antes daquilo acontecer. Uma igreja irresistível que pratica a gratidão encontra tempo de quietude para perceber os feitos grandiosos do Senhor. Igreja que pratica, irresistível, que pratica a gratidão, é uma igreja que não é guiada por preferências, mas por propósito. Uma igreja irresistível que pratica a gratidão, ela não fica olhando quem precisa ser consertado,
quem precisa se ajeitar, quem precisa de uma transformação, mas é uma igreja que olha para o outro e enxerga aquilo que o outro é potencialmente em Deus. Aquilo que vai acontecer se eu amar, se eu colocar de lado os meus preconceitos, as minhas preferências e olhar para o outro e enxergar algo de Deus naquele negócio. Então essa igreja ficará conhecida como uma igreja que vive pela fé, que não se guia por vista, mas é guiada por aquilo que Deus tem o poder de fazer, que está na situação de Jonas dentro da barriga de um peixe e diz: Senhor, eu te agradeço. Por tudo, é a canção que a gente canta. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, agradeço, te agradeço. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã para nos render diante da Tua palavra. E apesar, Senhor, da tribulação, apesar da tempestade, apesar dos desertos, apesar daquilo que a nossa alma sofre dentro de nós, nós diremos a nós mesmos: alma, cante ao Senhor. Alma, agradeça. Alma, perceba todos os feitos grandiosos do Senhor. Que o nosso coração, Pai, seja um coração transbordante de gratidão. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão agora passando pelo vale, passando por uma situação complicada, uma situação que aos olhos humanos é uma situação para a morte. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor pode, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, aqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Nós te louvamos, Senhor, porque nós não somos o que gostaríamos de ser. Mas graças a Deus, nós já não somos o que nós éramos. E o Senhor tem tratado as nossas vidas com uma gentileza, com uma delicadeza impressionante. E quando a gente para, Senhor, para ver aquilo que o Senhor fez, quando a gente para contemplar a natureza, o arco-íris, os céus, os mares, as cachoeiras, os animais, nós nos rendemos. Quando nós paramos e nos lembramos daquilo que o Senhor fez por nós, quando nós ainda éramos pecadores, desgraçados,
sujos, sem perspectiva nenhuma. Mas o Senhor apontou o dedo para a gente e disse: eu amo, eu amo. Obrigado, Pai, pelo teu amor que é incondicional. Obrigado, Senhor, porque nós estamos acostumados a chorar na tua presença. Estamos acostumados a ouvir a tua voz. E que não seja só a voz de hoje, mas a voz que nos acompanha, que endireita os nossos caminhos, que nos motiva, que nos consola, que nos anima, que nos fortalece, que nos orienta. Que o Senhor Deus nos faça ser essa igreja irresistível, que arranca aplausos dos céus, porque vive em gratidão, que diz constantemente: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que eu sei, Senhor, que não é o tamanho desse prédio que torna a igreja irresistível, mas sim o tamanho do coração que está dentro desse prédio, que vem aqui e se rende ao reconhecer aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor é. Nos ajuda, Senhor, a não ficar olhando só para aquilo que acontece ao nosso redor, aquilo que não acontece ao nosso redor, mas nos ajuda a ter olhos da fé, para viver por fé, para crermos que o Senhor é um Deus bondoso, que cuida de nós. Que a característica da gratidão seja algo natural no nosso meio. E quando nós queremos avivamento, nós oramos com intensidade, buscamos com todas as nossas forças. Mas quando nós queremos experimentar a tua glória, nós agradecemos. Faz-nos participantes da tua glória, Senhor, e nos dá um coração agradecido. Essa é a nossa oração, no nome bendito de Jesus. Amém, amém.